O Jornal da Correio tem acompanhado as discussões no Congresso Nacional sobre a proposta de reforma da Previdência. Desde o ano passado tem se falado muito, sobre a necessidade dessa reforma e, por conta disso, muitos pais estão garantindo uma renda para os filhos através da previdência privada ou da renda fixa. Veja só. Quando um casal planeja ter filhos, é normal pensar nas roupinhas, nas fraldas e no quartinho. Mas tudo isso são investimentos a curto prazo. O Felipe e a Priscila acabaram de ter o pequeno Ravi, de 5 meses, e além de enxoval, começaram a investir no futuro do filho. Além de ter uma capacidade de caixa, atrelado a uma educação financeira que eu e a mãe dele, a gente está disposto também a educá-lo dessa forma. Então aí a gente já está garantindo, além do futuro dele, uma possibilidade dele conquistar também uma independência financeira e tomar as decisões que assim ele achar melhor quando lá estiver na fase adulta. Formado em contabilidade, Felipe escolheu um título do Tesouro IPCA, investimento em renda fixa, para criar uma reserva para o filho. É um produto que, primeiro, rende mais que a poupança. Segundo, as taxas são menores para alguns corretores até isentam o aporte na renda fixa. E segundo, porque eu não teria uma necessidade de acompanhar a volatilidade de uma renda variável, Somente para ter uma ideia do investimento, Felipe coloca todos os meses o valor de R$ 450 no título do Tesouro. E somente quando Ravi completar 16 anos, ele vai poder sacar o investimento. De acordo com as contas de Felipe, ao fim do período do título, ele terá depositado R$ 99 mil e o filho vai poder sacar R$ 181 mil, quase 100% de lucro. O exemplo de Felipe é o recomendado pelos especialistas, que alertam que os investimentos com um pouco mais de risco, mas a longo prazo, podem render muito mais aos investidores. Você deve investir nesses investimentos de mais longo prazo com um pouco mais de risco, porque o fator tempo, ele é benéfico para você. Você tem um tempo para poder evitar problemas de curto prazo. Então, pensando nisso, você pode investir, por exemplo, em fundos de ação, que tem um foco previdenciário de longo prazo. Você encontra um fundo que tem um perfil de longo prazo, um fundo de ação. Você pode investir também em ETFs, que são fundos de ações também, só que com custo mais baixo. Então tem muita opção com custo baixo que você pode assumir um pouquinho mais de risco e gerar mais retorno esperado para o futuro. Então não precisa ficar focado só em coisas de curto prazo e com baixíssimo risco. O professor ainda comenta que os investimentos em títulos do Tesouro podem ser mais vantajosos do que as previdências privadas. Se você for investir por meio de um fundo, numa previdência privada ou um fundo de previdência, você vai pagar taxas para que alguém pegue o seu dinheiro e invista, que é o gestor do fundo. Então, ele basicamente vai investir no Tesouro, que você mesmo, como pessoa física, pode investir por meio da ferramenta Tesouro Direto, com um custo muito mais baixo. Na Previdência, você vai pagar uma taxa de carregamento, que é o dinheiro que você aporta, você vai pagar uma taxa de administração e, dependendo do caso, uma taxa de saída. Então, isso tudo já vai subtraindo retornos que você poderia ter. Então, você tem que trabalhar mais para gerar mais dinheiro para poder alcançar o objetivo de, por exemplo, pagar a faculdade do seu filho no futuro. Enquanto que no Tesouro, você não paga taxas. Algumas corretoras, elas cobram taxas, mas a maioria delas estão zerando as taxas para investimentos no Tesouro. Você faz isso por meio do Tesouro Direto e paga uma taxa só de 0,3% ao ano, que é muito baixo. Também pensando no futuro da pequena Ioná, de apenas 9 meses, a mamãe, Edna, contratou uma previdência privada para garantir o futuro da filha. Ainda na gravidez, a gente começou a ver o déficit da Previdência, a especulação da reforma previdenciária. Então, já comecei a pensar no futuro da minha filha. E aí, a gente decidiu, então, fazer a Previdência para ela. E aí, assim que ela nasceu, a gente já contratou a Previdência privada, para ter a certeza da aposentadoria dela um dia. De acordo com Edna, quando atingir a maioridade, Ioná vai poder utilizar o dinheiro para estudar ou continuar contribuindo para a sua aposentadoria. Quando ela atingir a maioridade, ela só pode utilizar esse dinheiro se for para o fim educacional, para ela fazer um intercâmbio ou investir na faculdade ou só na aposentadoria. Quanto antes os pais começarem a pensar no futuro dos filhos, melhor. Não importa a idade, o que importa é começar a investir. É a herança que a gente pode deixar para ele, além dos princípios, das outras coisas que a gente tem, para ensinar para esse rapazinho.